Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Alan, a gente está aqui apresentando mais um episódio do Pós-Culto Podcast. Você é muito bem-vindo aqui conosco para assistir esse episódio e hoje a gente está aqui com o Lucas Gonçalves, Tudo bem? nosso ministro do Evangelho aqui da Igreja AF, Que isso. é o líder do discipulado, arrebenta, muito querido e é um cara que tem muito conhecimento e vai agregar muito a esse podcast aqui. Eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje, dessa noite, desse dia, a hora que você estiver assistindo, abençoado. E aí, Lucão? Amém. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vindo aqui, tá? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado, pelo convite. É uma honra estar aqui, compartilhando aqui essa resenha, com a galera. Muito obrigado, pelo convite. E vamos trocar essa ideia aí, né? Vamos trocar. Tem uma equipe aqui, né? Tem uma equipe aqui mobilizada para te receber. E é uma honra para a gente estar te recebendo aqui, poder aprender um pouco com as suas experiências. Muitas experiências, né? Tem experiência de tudo quanto é a gosto do cliente, né? Tem experiência aqui de tudo quanto para todos os níveis. Testemunho de tudo quanto é lugar. E eu queria começar te pedindo para se apresentar, contando um pouco da sua história, quem você é, o que você faz, sua família, para quem não te conhece ainda, que estiver assistindo, já poder te conhecer e se identificar com você. Amém. Eu me chamo Lucas, Lucas Gonçalves, mais conhecido como Lucão, aí pela galera. Eu sou casado, com uma mulher maravilhosa, minha esposa. A gente tem agora o nosso bebezinho, Mateus, E hoje eu tenho uma família maravilhosa, tenho uma vida abençoada, mas nem sempre foi assim, né? A vida nem sempre foi um morango, como dizem por aí, né? Verdade. Tem muita história, muitas batalhas, que foram travadas e foram vencidas, pela graça de Deus. E hoje eu trabalho como motorista de aplicativo, Quando eu entrei na igreja, a gente estava até aqui falando, que eu estava estudando para fazer provas, para militar, porque sempre foi o meu sonho desde pequeno, E aí eu lembro que no mesmo ano que eu entrei, eu passei por uma prova do Exército, Que eu sempre sonhei ser oficial, ser sargento, e eu passei para sargento. Só que eu estava naquela transição para a igreja no iniciozinho, e eu fiz os testes físicos, fiz os exames. E aí, quando chegou os últimos momentos ali para eu ser chamado, eu fiquei naquela, eu vou, eu não vou, continuo na igreja, porque se eu fosse, no momento que eu fui chamado, provavelmente hoje eu não estaria aqui. Não estaria aqui. A gente passa aí, se eu não me engano, são 18 meses, em outro estado, então não me firmaria na igreja, E na época eu tomei uma decisão que não agradou a todos, principalmente da minha família, todo mundo sabia que eu queria ser militar. E já foi a primeira renúncia, acredito que eu possa dizer assim, A primeira renúncia que eu fiz, e eu não tinha nem tanta fé assim, mas eu estava decidido, Que eu queria levar uma vida diferente, porque a minha vida lá fora não tava fluindo, As coisas dando errado, eu estava começando a ir para um caminho errado, As amizades. E há muitos anos atrás, quando eu era pré-adolescente ainda, eu fui numa igreja batista, Cheguei a frequentar há alguns meses. E a gente foi para um sítio que era tipo um retiro, que era Sítio do Sossego o nome. Sim. E aí tinha os embaixadores do rei, que tem na Igreja Batista, o grupo lá dos homens. E aí se reuniam e uma vez por ano tinha esse sítio. E naquele sítio eu tive assim, um encontro assim, com Deus. Eu senti algo que eu nunca tinha sentido antes. Isso você tinha quantos anos? Acho que eu tinha uns 12, 12 anos, assim, pré-adolescente. E eu cheguei a ficar, acho que até uns 13, 14 anos frequentando lá. Mas lá não era ensinado assim essa fé, que a gente aprende aqui, então nunca tive muito compromisso. Eu lembro que eu usava um brinquinho, na orelha, aí eu ia para a igreja lá, o pessoal ficava falando, tu tem que tirar esse brinco, não sei o que e tal. Então era sempre algo assim, imposto, Eu nunca gostei muito, aí parei de ir, esqueci de igreja, mas depois de um tempo, você, veio para cá com a Laís. E eu lembro que uma vez a gente foi no cinema, e a gente conversou um pouco. Sim. E eu até falei no vídeo aqui que a gente fez para o aniversário da igreja, que você passava lá na praça, evangelizando, entregando um folheto, e eu me escondia ali, lá vem o Alan de novo. Mas assim,
para entregar ali o folheto, né? No grupo ali que a gente participava, né? Você já não participava mais, eu continuei lá, mas graças a Deus eu entreguei a minha vida a Jesus, né? Passou ali aquele início, foi um momento bem difícil, né? Foi até a época que eu fiquei doente aí, a gente vai chegar lá, né? Vamos chegar, vamos chegar. Mas tem muita história, né? Muita coisa aí para contar e a gente vai conversando aí. Legal. Você falou uma coisinha aí no início, né? Seu nome é Lucas Gonçalves, conhecido como Lucão. O pessoal me chama aí de Lucão. E esse nome vem por quê? Pelo teu porte físico? Eu sou meio cheinho, né? Eu que sou meio cheião. Você é bem forte. E esse teu nome, Lucão, né? A galera te conhece como Lucão. Foi devido a você, uma boa parte da tua vida, né? Antes até um pouco de você entrar para aqui, para esse ministério, conhecer Jesus, você teve uma passagem, né? Pelo esporte. É isso, queria que você contasse um pouco também sobre isso, porque é um assunto interessante, né? É um assunto até polêmico, né? O pessoal às vezes fala sobre o crente tá na academia, e eu queria que você contasse um pouco dessa tua experiência, né, no esporte e como a tua passagem pelo esporte ainda está até hoje. Como que você lida com a sua vida cristã e a sua vida de atleta, né? Talvez não na mesma intensidade, mas eu queria que você contasse um pouco como que era a tua vida, como que você vivia antes e de lá até aqui, como que se desenhou essa tua carreira aí no esporte aí, como é que tá? Assim, desde pequeno eu sempre fui influenciado pela minha família, né? A minha tia que competia, junto com meu tio também, a minha mãe sempre ia pra academia, eu nasci já dentro da academia praticamente, né? Eu lembro que ela ia pra academia e me deixava ali na recepção, né, brincando, esperando ela e tal. E na minha infância eu era muito gordo, né, cara? Muito gordo mesmo. Eu comecei a entrar num nível assim de obesidade, porque eu comia muito. Eu lembro que, eu fico até brincando com a Renata, né, que a minha mãe comprava lanche para eu levar para a escola, né, e eu comia os lanches tudo escondido em casa, enfim. E aí eu comecei a querer emagrecer, né, naquela época você começa a ir para a escola e tal, aí quer paquerar, né, e eu não paquerava ninguém porque eu era gordo. E aí comecei a querer entrar para natação, tão rindo de mim aí, né. A plateia tá aqui rindo. Porque é inacreditável, né? Pensar que você era gordo. Você agora tá no shape. E eu era tão gordinho assim mesmo que eu cheguei a engessar os 2 joelhos, porque eu tive problema no joelho por causa do excesso de peso, né? Isso eu tinha aí uns 7, 8 anos e eu precisava mesmo emagrecer, né? Comecei a fazer natação e como eu já estava ali sempre sendo incentivado, né, pela minha família na questão da academia, aí comecei a fazer Muay Thai, que já era dentro da academia, aí eu ia começar a aprender a usar os aparelhos, bicicleta, esteira, fazer um abdominal. E ali, a partir, eu acho que de uns 13, 14 anos, eu comecei a levar assim mais a sério, né? A minha tia começou a me incentivar mais, eu lembro que eu comecei a treinar com um colega que ele já competia, né? E aquilo me despertou um desejo assim de competir também. Então, acho que a partir de uns 15 anos, né, eu já comecei ao primeiro campeonato. Comecei a levar mais a sério, fazer dieta. E na época eu trabalhava também dentro da academia, na loja de suplemento. Então eu estava 100% ali naquele ambiente, né? Eu vivia dentro da academia o dia todo. Ficava ali umas 8, 9 horas na loja e na minha hora de almoço eu ia treinar, almoçava dentro da loja, dormia dentro da loja, que era lá dentro da academia, né? Então eu fiquei durante alguns anos, né, dentro daquele ambiente ali de musculação, de treino. E aí eu fui me dedicando cada vez mais ao esporte. Né? E a sua competição, a primeira, você tinha 15 anos? Foi 15 anos. 15 anos. E você ficou bem classificado? Eu entrei na categoria juvenil, né, que se eu não me engano era até 21 ou 23 anos. E eu fiquei em quinto. Fiquei em quinto, com a galera já bem mais velha, né? Para a primeira vez, né? Sim, sempre tive uma genética muito boa, assim, né? E aí, depois com 16, eu competi de novo. E a partir dali dos 17, 18 anos, eu já comecei a estudar mais, aí estava já começando a me atrapalhar, né? Eu queria ser militar, então eu comecei a entrar nos cursos profissionalizantes, não, preparatório para as provas. Aí eu fui deixando a competição um pouco de lado. Mas nunca parei de treinar, sempre me dedicando, sempre fazendo dieta. Porque eu não queria voltar, né, a ser gordinho de novo, né? Eu tomei um certo trauma assim, né? E aí eu
continuei treinando, só não competi mais, né? E quando você conheceu Jesus, né, de verdade, você falou que teve uma passagem quando você tinha 12 anos, passou um momento da tua vida, quando você realmente se firmou com Jesus e teve esse encontro, como é que foi isso? Isso foi um tabu para você? Como é que foi? As pessoas olhavam para você diferente por não ser mais aquele Lucas do passado, envolvido, mergulhado nesse assunto? Como é que foi essa mudança? Assim, no começo não foi tão difícil assim, mas eu não sei te dizer exatamente em quanto tempo, mas chegou uma época que eu comecei a entrar em um conflito, assim, né? Se eu estava realmente me dedicando demais a ponto de ser vaidoso, né? E começou aquele conflito assim dentro de mim, né? Se eu treinar, será que eu estou querendo se dedicar muito ao meu corpo, à minha vaidade? Será que Deus está se agradando disso? Então, nunca liguei tanto para o que as pessoas falavam, mas foi um conflito que se iniciou mesmo dentro de mim. Quando eu comecei a buscar Deus assim mais a sério, entreguei de fato, né, a minha vida para Jesus, comecei a buscar, a entender um pouco mais do que Deus queria de mim, e eu comecei a entrar nesse conflito assim, né? Eu era solteiro, né? Entrei aqui na igreja solteiro, e fiquei solteiro durante algum tempo, né? E durante esse tempo, eu lembro até que quando eu trabalhava lá na loja de suplemento com os garotos, né? Com o Breno, com o Marcão, sempre tinha muitas oportunidades, né? Se é que vocês me entendem. E eu estava sempre ali tentando fugir e tal, e os garotos ficavam brincando, implicando comigo, né? E aquilo, eu entrava assim na brincadeira, mas aquilo me incomodava. Porque assim, cara, eu sou um homem de Deus. E apesar de eu não ligar para o que as pessoas pensam, as pessoas não me enxergam assim, como um homem de Deus. Então, por exemplo, uma pessoa me vê passando na rua, tipo, todo carcaça, todo fortão e tal. Nunca vai imaginar que não vão imaginar, entende? Então, assim, isso foi um conflito que eu fiquei assim comigo mesmo, né? Que as pessoas me viam como um cara forte, que faz musculação, que treina, mas não me viam como um homem de Deus, assim. E aí eu não sabia se realmente aquilo que eu estava fazendo era da vontade de Deus ou não. Eu lembro que um dia eu estava treinando assim, do nada eu parei para pensar e eu comecei a chorar mesmo na academia, que Deus começou a falar algumas coisas assim comigo. Eu falei, cara, isso aqui não é mais para mim. E aí eu fui para casa, fiquei um tempo sem treinar, e aí depois eu voltava, falava, não, tem que cuidar do meu corpo, porque não é pecado, né, a gente cuidar do nosso corpo, praticar um esporte. Então, durante um tempo teve esse conflito. Eu ficava indo, aí parava, aí voltava, aí parava de novo. Mas aí chegou um momento em que eu me firmei assim em Cristo, né? Eu passei a saber realmente quem eu era em Cristo, parei de me importar se as pessoas me viam como homem de Deus ou não, até porque a Bíblia diz que a árvore ela é conhecida pelos frutos, né? Então, apesar da gente praticar algum esporte, seja musculação, seja futebol, qualquer outra coisa, né, o importante é a gente nascer de novo. É importante a gente ser transformado de dentro para fora e a gente mostrar para as pessoas que nós somos homens de Deus a partir dos nossos frutos, né? Não se a gente faz academia ou não. Então, a partir de um momento, eu fiquei bem resolvido, né? E aí, hoje, eu treino normal, não tem mais conflito nenhum. Então, assim, você entende, né, que é possível um cristão conseguir conviver no meio da academia sem que ele se corrompa? Com certeza. É possível, né? Você tem alguma dica, alguma orientação para algum cristão, principalmente para os jovens, né? O jovem, hoje em dia, ele tem essa mentalidade, né? De ir para academia, botar o shape para o verão. Não vou nem falar para o carnaval, porque carnaval também não, né? Aí já é um pouco demais. Né? Mas botar o shape para o verão, essa garotada aí, o que você tem de orientação para passar para eles? Assim, e para quem estiver assistindo que ainda se encontra nesse conflito que você passou e venceu. O que você tem para falar? Cara, assim, a academia ela não gera saúde, né? Não é só uma questão de músculo ou de beleza.
né? Até porque quanto mais massa muscular a gente tem, mais longevidade a gente vai ter, né? O coração ele funciona melhor, né? O nosso sistema cardiovascular funciona melhor, então a gente tem mais longevidade, né? Se a gente tem um físico mais atlético, com um percentual de gordura um pouco mais baixo. E hoje em dia, cara, as pessoas elas se importam muito com a aparência, né? E principalmente na internet, hoje em dia com o Instagram, essas coisas. Há uma cobrança, né? As pessoas querem mostrar, né? Querem tirar foto sem camisa. As mulheres, né, querem mostrar ali os seus corpos para atrair atenção, para atrair ali um like, né? Uma curtida, os comentários. Então, assim, lá em Jó está escrito, né? Fiz um pacto com os meus olhos para não cobiçar, para não olhar para nenhuma donzela. Então, uma coisa que a gente precisa ter cuidado, né, são com os nossos olhos, né? Porque o pecado, ele começa com o olhar. Quando você olha, você deseja, e aí depois que você deseja, né, se você não vigiar, você acaba pecando, né? Você acaba sendo levado por aquele instinto que está na nossa natureza, né? Nossa natureza é corrompida, é pecaminosa. Então, a gente tem que fazer um esforço muito grande para a gente se manter em santidade, para a gente se manter fazendo a diferença independente do lugar, independente do ambiente. Por exemplo, se a gente for à praia eu acho que é o maior exemplo, né? É um lugar onde está todo mundo ali de biquíni, etc. Só que assim, nós temos que fazer a diferença onde quer que a gente vá. Então a gente não precisa, mas quando a gente frequenta esses lugares, a gente precisa tomar alguns cuidados, né? Então procurar não fixar muito o olhar para onde você sabe que não é uma coisa boa, né? Vai lá, faz o seu treino, pratica a sua atividade física, coloca o seu fone ali de ouvido e uma oportunidade que surgir, né, de você conversar, de você falar da palavra de Deus. Você é um exemplo, né? Ganhou o Marcos, que é lá da academia, né? Aqui para o nosso ministério. Então, independente do ambiente que a gente estiver, a gente precisa vigiar, né? Mas fazer a diferença, né? Ter uma postura de um homem ou de uma mulher de Deus, independente do lugar. Muito bom. E você falou também agora algo que é interessante a gente tratar com você, né, Lucas? Que você tem um testemunho em relação à sua saúde. Você falou que a academia ela contribui para a saúde, para a longevidade, só que você tem você passou por um problema, né? Um problema de saúde, né? Bem grave. Sim, sim. E você tem um testemunho de cura muito forte, né? A gente que te conhece há mais tempo, né? As pessoas, às vezes, aqui da igreja que te conhecem há algum tempo, elas conhecem o teu testemunho, mas é um testemunho que precisa ser contado para mais pessoas. E eu acho que aqui, esse podcast, ele é uma oportunidade. Sim, sim. Para que essa história da vitória, né, da tua cura, ela alcance, né, outras pessoas que estejam assistindo esse podcast agora, que às vezes estão passando por alguma enfermidade, né? Eu acho que esse teu testemunho ele vai edificar a vida de muita gente, assim como edifica a nossa toda vez que a gente escuta. Apesar de ser algo que a gente já conheça, né? Toda vez que a gente escuta um testemunho como o seu, que você vai contar agora, é algo edificante para a gente. Então, eu queria que você contasse qual foi o problema que você teve, o que isso te levou, né, às conclusões que você queria tomar diante desse problema e a conclusão. Conta aí um pouco desse teu processo aí. Foi um divisor de águas assim na minha vida, né? Eu fiquei doente na época, acho que eu já tinha 1 ano assim de igreja, mais ou menos. Estava durante ali o primeiro ano. E eu trabalhava como Uber já, né? E foi uma época que eu quase não estava treinando, né? Porque eu estava me dedicando muito ao trabalho, então eu quase não estava indo. Estava me alimentando mal também. Então, possivelmente, estava com a imunidade baixa, né? E a gente ali dentro do carro, a gente lidar ali com várias pessoas desconhecidas, né? Talvez eu tenha pego de alguma pessoa ali, né? Mas foi uma época, assim, bem difícil, mas que talvez eu precisei passar, né, cara? Por um propósito, né? Inclusive, até falei aqui no culto ontem, né, que os milagres que Jesus faz, eles têm um propósito, eles têm uma finalidade.
né, que é nos levar para mais perto dele, que é fazer com que a gente reconheça que ele tem muito mais para a nossa vida do que somente um milagre, do que somente uma cura, né? E foi mais ou menos isso que aconteceu comigo, né? Eu peguei tuberculose, né, e eu pesava mais ou menos uns 90 quilos, eu cheguei a pesar ali uns 68, 69 quilos, perdi muito peso. Eu fiquei bem magrinho, bem churriado e, cara, eu sofri muito, né? Foi uma tuberculose no pulmão. Eu lembro que no raio-x aparecia como se fosse uma mancha assim, né, na direção assim do pulmão. E eu tossia muito, né, uma tosse muito forte e que ininterrupta assim, não parava. E eu cheguei até a contundir a minha costela, né, por causa da intensidade da tosse, né? Eu fazia muita força para tossir e não conseguia parar. E junto com essa tosse vinha muito sangue, né? Começava a sair assim placas de sangue da minha boca quando eu tossia. Parece que eu estava me desfazendo assim por dentro e colocando tudo para fora. Doía muito? Muito. Quando você tossia, muito, costela, doía? Era uma dor muito forte, não só na costela, mas no peito, assim. Era mais uma ardência. Parecia que ia pegar fogo, assim, né? Parecia que eu tava em chamas. Era uma dor horrível. Horrível mesmo. Não conseguia dormir, não conseguia mais fazer nada, né, cara? E eu fiquei assim durante, acho que foi uns 2 ou 3 meses, né, e a situação só piorava. Eu comecei a fazer o tratamento na clínica da família, né, eles passam um medicamento lá, só que não estava adiantando. E aí eu tive que procurar um especialista, passar uma medicação mais forte. E quanto mais aumentava a medicação, parece que piorava, né, e eu tentava bater chapa para ver se tinha acontecido alguma coisa a mais, só que não melhorava. Não melhorava de jeito nenhum, né? Só piorava. E o ápice, né, foi num dia que eu sempre falo pro pessoal, né, que eu estava tentando trabalhar, porque eu já não conseguia mais ficar o dia todo assim na rua, né, e as parcelas do carro estavam começando a atrasar, eu não estava mais conseguindo pagar, fora a doença, né, começou a me trazer outros problemas financeiros. E teve um dia que eu estava atravessando de São Conrado para Barra da Tijuca, né, passando por uma ponte que tem assim. E você olha assim pro lado esquerdo, só tem o mar, né? O horizonte assim. E naquela hora, quando eu estava passando, eu dei um espirro tão forte que sujou assim o volante, o painel, tudo de sangue. Sujou o carro assim todo de sangue. E aí eu fiquei desesperado. E naquela hora o diabo falou no meu ouvido, né, cara? Se joga aí no mar. Se mata, tira a própria vida, porque aí o seu problema vai estar resolvido. Você não vai ter mais dívida, não vai ter mais doença, sua dor vai acabar. E foi uma voz, assim, muito forte, cara, muito nítida. Não foi audível, mas foi uma voz, assim, muito nítida que eu lembro como se fosse hoje. Como se eu tivesse passado hoje, né? E naquele momento, eu acho que não foi eu mesmo, né? Eu tenho certeza que, de alguma forma, Deus não permitiu com que eu fizesse aquilo. Embora eu tivesse a vontade ali na hora, né? Porque eu não estava mais aguentando de dor e de sofrimento. E aí, naquele dia, quando eu cheguei em casa, eu fui pro quarto, me ajoelhei, eu comecei a chorar muito, e eu falei com Deus, né? Eu falei, Senhor, eu não estou aguentando mais de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanto sangue que eu coloco para fora. E assim, eu era atleta, né, cara? E nunca, nem resfriado eu pegava. Eu sempre fui muito saudável. Sim. Então, uma das coisas, né, um dos paradigmas, vamos dizer assim, que foi quebrado dentro de mim, é que todo aquele histórico de atleta, né? O Bolsonaro que falava isso, né? Pegou o Covid por causa do histórico de atleta que ele tinha, né? Mas o meu histórico de atleta não me livrou de ter aquela doença, né? Então, de alguma forma, Deus me mostrou, Deus me ensinou, né? Que a minha força não podia estar, né, num esporte, que a minha força não podia estar na musculação, porque todo aquele músculo foi embora assim de um dia para o outro. E eu vi que a minha vida ela estava assim por um fio, né, cara? E eu precisava saber, né, o que Deus queria de mim, qual era o propósito daquela doença, porque eu ficava me perguntando, né, cara, eu não estou em pecado, eu parei de beber, foi o meu primeiro ano na igreja. E aí o diabo ele tenta colocar logo coisas na nossa cabeça, né? Eu estava no mundo e nunca fiquei doente. Eu bebia, fazia um monte de coisa errada e nunca peguei doença. Aí agora que eu me converti, eu pego uma doença que eu tô aqui quase morrendo, né? Então parece que eu me converti e tudo piorou. Estou com problema financeiro, estou doente, vou morrer. E aí eu comecei a entrar em conflito com aquilo. Mas naquele dia eu fiz uma oração assim, acho que foi a oração talvez a mais sincera assim, que eu já fiz, né? E eu falei, Deus, se o Senhor realmente
quiser me levar, que o Senhor me leve. Me mata logo, porque hoje eu pensei em me suicidar, então me leva, porque eu não estou aguentando mais de dor, não estou aguentando mais de tanto sofrimento. Mas se o Senhor ainda tem um propósito na minha vida, que o Senhor me cure hoje, porque eu não estou aguentando mais. E aí, resumindo assim, né, foi a oração que eu fiz. E eu lembro que naquela época eu estava tendo um retiro de carnaval, que era aqui na igreja mesmo, né? O pessoal jogando ping-pong, a gente colocava as coisas aqui. E aí eu estava tentando trabalhar, né? E aí naquele dia eu fui e liguei pro pastor e eu expliquei mais ou menos o problema. Eu já tinha falado com ele, né, que eu tava doente e tal, mas eu não externava muito a gravidade do problema, né? O quanto realmente que eu estava sofrendo. E naquele dia eu expus para ele, né, como que estava a situação. Falei que eu tinha pensado em me suicidar. E aí ele me chamou aqui na igreja, né? Daquele jeito dele, ele não espera nem a gente falar tanto assim, né? Não, vem aqui na igreja que a gente conversa. E aí eu cheguei aqui, a gente foi na salinha ali, né? E eu falei assim mais um pouco do que estava acontecendo. E naquela hora ele foi, orou por mim. Eu não lembro muito bem, mas ele falou que tinha um mal ali na minha vida, né? O diabo estava ali na minha vida, né? De alguma forma, ou eu dei alguma brecha, né? Algo aconteceu que tinha ali uma ação maligna na minha vida, né? E eu manifestei ali com o demônio. E na hora que ele mandou embora e determinou ali a cura, né? Em nome de Jesus, cara, na mesma hora, parece que saiu assim, sei lá, uma tonelada assim do meu corpo, né? E no mesmo momento, cara, aquela ardência que eu tinha assim no peito, mais ou menos, assim, na direção do pulmão, saiu, né? Parou, né? Até a dor na costela que eu tava sentindo, que era muito forte, e tinha dado como se fosse uma fratura, né? Eu não lembro o nome agora. Foi curado também, na mesma hora, eu parei de sentir dor. E a partir daquele momento eu nunca mais tossi daquela forma, né? Nunca mais botei sangue para fora e fui curado imediatamente, cara. Muito forte. Imediatamente. A dor foi embora, a tosse parou, o sangue parou de sair. Eu parei de tomar os remédios, fiz os exames depois e a tuberculose não estava mais lá. Muito bom. Então, assim, fui curado naquele dia, depois de quase me suicidar, né? Cheguei em casa, fiz aquela oração. Eu falei, caramba, realmente Deus tem um propósito na minha vida. Testemunho fortíssimo, né? E é interessante porque nessa história que você contou, a gente tira muito aprendizado, né? Tira o aprendizado de que Deus realmente é poderoso para curar alguma enfermidade que alguém que esteja assistindo ainda esteja passando, talvez. Ela mostra pra gente que o fato da gente estar na presença de Deus, né? A gente não fica imune, às vezes, a alguma investida, né, do mal, mas a gente também percebe que se a gente colocar a nossa fé em ação, né, Deus ele atua na nossa vida, né? Então a gente tira muito aprendizado dessa tua história. Eu tenho certeza que quem está assistindo aqui tá sendo edificado, alcançado. Amém. E que a cura alcance essas pessoas que estejam nos vendo agora também. Amém. Amém? Amém. Inclusive, Deus colocou assim no meu coração, né, que eu tenho esse desejo, né, essa vontade de... Eu sempre falo para o pastor, né, que ele é o nosso exemplo, é a nossa referência, né, que eu quero ser usado, né, para a vida das pessoas, para que as pessoas sejam curadas assim como eu fui curado, né, cara? Sim. Então, o meu desejo, né, e não só o meu desejo, né, eu profetizo na vida das pessoas aí que estão vendo, que estão ouvindo, se você tiver uma doença no seu corpo, uma doença ou física, ou mental, ou espiritual, emocional, se alguém na sua casa que está doente, né, eu profetizo, eu determino cura para a sua vida, e eu quero dizer que tem salvação, né, tem saída. Tem jeito, né? Tem jeito. Não importa qual seja a gravidade, né, do problema, eu conheci, né, e conheço um Deus que cura, que salva, que liberta, que prospera. E esse mesmo Deus que me tirou, né, do mundo, esse mesmo Deus que me curou daquela doença, né, é o mesmo Deus que pode te curar também, que pode transformar a sua vida, que pode fazer você nascer de novo, né, e viver as promessas que Ele tem para a sua vida, assim como eu tenho vivido, né, pouco a pouco, as promessas que Ele tem para a minha vida também. Amém. É muito forte. Amém. Amém? Amém, pessoal? Amém. Lucão, aproveitando que você entrou nessa profecia aí agora, que você determinou... É um momento profético. Determinou cura na vida das pessoas, queria que você contasse também
que você resumisse, né, a tua vida ministerial, né? O que que você tem sido levantado nesses últimos tempos, né? O que que você tem feito e contasse um pouco da tua história também ministerial, como que você começou. Se eu não me engano, você começou como obreiro, né? Aqui nesse ministério. E eu queria que você contasse sobre essa sua caminhada aqui na IAF e espiritualmente falando, sobre o teu crescimento. O que você tem feito pelas pessoas. Eu sei que é muita coisa, né? Você tem abençoado vidas aqui. Tem muito o que fazer ainda, né? Tem muito o que fazer, mas tem abençoado vidas com as palavras que você tem dado aqui, com os ensinos que você tem ministrado nos discipulados. E eu queria que você falasse um pouco a respeito da tua trajetória ministerial, ministerialmente falando. Cara, eu não sei nem te explicar assim, exatamente, né, o que é. Não sei se é um chamado, se é um desejo assim do meu coração, porque vai diretamente contra, não sei se é o temperamento que fala, né? Mas o meu jeito, né? Assim, por exemplo, na escola eu nunca gostei de apresentar trabalho, né? Eu sempre preferi não apresentar os trabalhos em grupo, que você tem que ir lá na frente, né? E falar ali do trabalho. Eu sempre preferi estudar na hora da prova, né? Porque eu sempre tive muita vergonha, sempre fui muito introvertido, ainda sou um pouco, mas eu estou tentando, né, vencer essa introversão. E eu sempre tive muita vergonha em falar em público, então isso vai diretamente contra aquilo que eu sempre fui, né? Esse meu jeito assim, reservado, meio tímido. Só que, cara, é um desejo assim que arde no meu coração. Não sei se é ver, né, o nosso pastor sendo usado aqui nesse altar, né, mas desperta assim, uma chama muito forte no meu coração de pregar, né, o evangelho, de falar da palavra de Deus, né, de ministrar ali o que está na Bíblia para a vida das pessoas, né, porque a Bíblia está escrito lá em Hebreus 4, né, que ela é viva e eficaz, ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes. Então, eu quero que as pessoas vivam aquilo que está escrito. Assim como eu tenho vivido um pouco, tem muito para viver ainda, né? Mas eu tenho esse desejo, cara, de Deus me usar, sabe, para passar essa fé que Ele deixou ali registrado para a gente nas Escrituras, para a vida das pessoas. Então, eu não acho nem que eu tenho um dom, assim, de pregar, de ministrar. Eu acho que eu não tenho nem um dom de oratória, não tenho nem tantos talentos, mas é um desejo, cara, que eu tenho, sabe? Amém. É um desejo muito forte. E você tem... o que você tem exercido aqui nesse ministério em relação a isso? Você tem feito discipulado, né? Conta um pouquinho como é que funciona esse teu trabalho. Como que você prepara os estudos? Como que você prepara durante a semana? São estudos que você já tem pronto há muito tempo, devido à infinidade de livros que você já leu? Como é que funciona essa... Conseguir ler muito mais, né? Eu gosto, né? Eu sempre gostei de ler. Mas, assim, eu comecei aqui como obreiro, né? Até como aspirante. A gente tinha o uniforme de aspirante, né? Que era um treinamento ali antes de a gente começar mesmo a colocar a mão na massa, né? Fazer a obra. E, cara, a primeira vez que eu ministrei, assim, né? Eu acho que foi até num retiro de carnaval. E eu lembro que a gente foi para o monte, foi eu, Breno, não lembro mais quem que estava. E aí, naquele dia, eu ministrei aqui para as poucas pessoas que estavam aqui, né? E meio enrolado, né? Lendo ali o papel, esquecendo, dando branco, bem nervoso. E eu fico nervoso até hoje, né? Mas a partir daquele dia eu falei, cara, é isso que eu quero fazer, né? Foram para pouquíssimas pessoas, mas eu me identifiquei fazendo aquilo, né? E aí depois eu comecei como obreiro, né? Entregando envelope, orando pela vida das pessoas, participando ali dos grupos de oração, né? Com os obreiros se encontrava aqui, né? Para orar, para buscar. E é uma coisa que eu gosto assim também, né? De passar tempo em oração, buscando a Deus. E é durante esse tempo, cara, de oração, por incrível que pareça, não é nem durante o tempo de estudo, mas é durante o meu tempo de oração que eu preparo assim o que eu vou ministrar, sabe? Até não é durante, não é enquanto eu tô lendo,
Porque, assim, enquanto eu estou lendo a Bíblia, a gente vai se enchendo, vai se alimentando, mas eu acredito que enquanto a gente está ali naquele momento de relacionamento com Deus, em que a gente fala, né, e Ele nos responde, é que vem, assim, as mensagens, começa a vir, assim, relances, né? Eu começo a me imaginar no altar, falando ali, ministrando aquilo que Deus está falando no meu coração, e aí depois eu vou, anoto, e aí eu começo a desenvolver, né? Então, sempre, por exemplo, que o pastor, a pastora me chama para ministrar, né, eu passo ali, eu gosto de passar algum tempo ali, algumas horas, buscando a Deus, louvando, passo algum tempo ali orando em línguas. Isso me traz uma conexão assim espiritual muito grande, e é o momento em que Deus começa a falar comigo acerca do que Ele quer que eu pregue, né? E aí depois eu vou para a Bíblia e vou procurando ali as referências dentro daquilo que Deus falou comigo. Pô, muito legal. E essa tua parte profissional, você é motorista de aplicativo e tem exercido um trabalho de influencer também, né? Tem mais ou menos. As corridas, conta um pouco ali da história que do dia a dia ali, do dia a dia. E isso daí, você consegue de alguma maneira casar essas tuas duas missões, que é a tua missão profissional e a tua missão espiritual? Já aconteceu de alguma forma algo espiritual através do teu trabalho? Você já encontrou com alguma pessoa e pôde ali ser um canal de bênçãos na vida dela? Ou através do teu canal, dos teus vídeos, já aconteceu alguma coisa? Porque nas tuas redes sociais, você posta lá o teu trabalho, mas você também posta, né? Eu posto um pouco de tudo, né? Posto no treino, posto comendo marmita, posto fazendo devocional, trabalhando. Então, nesse teu misto de informações que você coloca ali a respeito da tua vida, do teu trabalho, você já alcançou alguém da tua parte profissional? Alguém que você atendeu em alguma corrida, ou alguém que assiste os teus vídeos, já chegou até você e você pôde abençoar de alguma maneira? Você tem alguma experiência com essa situação? Tem. Assim, enquanto eu estou trabalhando, eu tento não misturar assim, muito as coisas, né? Não exagerar ali. Porque, por exemplo, eu estou dentro do meu carro, mas eu estou prestando um serviço ali para aquela pessoa, né? Durante aqueles minutos ou aquelas horas da corrida. Então, eu gosto de ouvir um louvor, eu gosto de ouvir outro tipo de música. Mas enquanto o passageiro está ali, por exemplo, eu não fico ali ouvindo louvor, né, uma música evangélica, eu boto ali na JB e fico aqui com o meu fone de ouvido. JB é uma rádio mais genérica, é bem né? neutra assim, né? Um pouco neutra. Aí, então não misturo muitas coisas, né? Não fico puxando assim tanto assunto, falando de igreja, mas eu tento sempre estar sensível, né, à voz do Espírito Santo, porque ele nos direciona, né? Ele cria oportunidades, né, para a gente abençoar a vida de alguém, para a gente evangelizar alguém. Então, embora eu não fique falando muito, né, sobre o evangelho assim, durante meu trabalho, eu espero sempre uma oportunidade. Então, quando o passageiro está ali, ele me dá uma brecha, ele fala de alguma dificuldade ali que ele está passando, ou de alguma doença, um problema familiar, né, que ele está se sentindo mal de alguma forma. Quando ele me dá uma brecha, eu vou e tento falar, né, um pouco daquilo que eu tenho vivido, um pouco do que eu tenho aprendido aqui, tento evangelizar de alguma forma. E eu lembro de uma moça que eu acho que foi a maior experiência assim, que eu tive, né? Que eu cheguei a orar por ela e ela teve um momento ali que ela chorou e agradeceu e tal, que eu peguei ela para levar ali para o Santos Dumont, eu acho que eu estava no Meia, levar ela para o aeroporto. E ela foi me falando ali sobre a vida dela, né, que ela vinha de outro estado e ela veio para trabalhar e fazer prova para concurso. Não lembro exatamente como era a história, né? E enquanto ela me contava da vida dela, Deus começou a me incomodar, que eu tinha que orar por ela. E eu ainda não sabia qual era o motivo, qual área da vida dela que precisava de oração, qual era o problema de fato ali que ela estava passando, né? E aí a gente começa a ficar naquela, né? Falo ou não falo, oro ou não oro, eu peço ali, pergunto a ela se ela quer uma oração ou não, ficar ali com certo receio, né? Porque, querendo ou não, ali a gente fica meio refém, assim, do aplicativo, né? Porque se a gente falar em qualquer coisa que o passageiro não gosta, a pessoa pode te denunciar. Querer prejudicar, denunciar de alguma forma, né? E embora eu tenha câmera no carro, tenha como provar, assim, né? Mas até
né, eu ser bloqueado no aplicativo, depois provar que não aconteceu nada. Então, enfim, eu procuro não ficar falando muito, né? Mas naquele dia eu senti no meu coração que eu precisava orar por ela. E aí, quando eu já estava chegando, eu falei, cara, eu vou falar, vou perguntar para ela se ela pode fechar os olhos para eu fazer uma oração. E aí eu encostei o carro rapidinho, e aí eu fui e perguntei para ela, eu falei, eu posso fazer uma oração para você? Que enquanto você estava falando, Deus estava me incomodando aqui de orar por você, falando algumas coisas aqui comigo acerca da sua vida. Ela, não, pode. Aí ela fechou os olhos, e eu sem saber ainda o que eu ia orar, eu comecei a orar por ela, né? E geralmente é assim, né, cara? Quando Deus nos impulsiona a fazer algo por alguém, a gente... Ele conduz. Né? A gente muitas vezes não sabe como que vai terminar. A gente só precisa tomar uma atitude, né? Quando eu ensino nas aulas sobre os dons espirituais, por exemplo, acontece muito isso, né? Quando a gente vai orar ali por uma cura, né? Dar uma palavra de sabedoria para a vida da pessoa, não vem assim tudo pronto, né? O que a gente tem que falar, ou o que a gente tem que fazer. Deus ele vai conduzindo ali depois que a gente vai dando os primeiros passos, né? E aí quando eu comecei a orar por ela, começou a vir tudo. Várias coisas ali da vida dela, que ela ia passar por um grande desafio. Eu lembro assim, mais ou menos o que eu falei, né? Que ela ia passar por um grande desafio, mas que se ela permanecesse, Deus ia promover ela, ia abençoar a vida dela, que o relacionamento dela não estava perdido. E aí depois ela falou, né, que realmente o relacionamento dela, ela achou que tinha terminado e ela estava voltando para lá, né, para conversar lá com o marido dela, que eles estavam há algum tempo afastados. Então, assim, sem eu saber de fato o que ela estava passando, ela falou algumas coisas ali, mas não deu muitos detalhes, né, da intimidade dela. E eu falei ali um monte de coisa que ela estava passando e ela começou a chorar. Então, acho que foi a maior experiência, assim, que eu tive ali durante o trabalho, né, pessoalmente, assim. E na internet, as pessoas me mandam muito mensagem, assim, me parabenizando, né, como que eu consigo equilibrar as coisas, né? Trabalhar e treinar e participar das coisas na igreja e, ao mesmo tempo, estudar ali, ler a Bíblia, fazer um devocional. E muitas pessoas me mandam mensagem assim, caramba, como que você consegue? Pô, você é uma inspiração para mim. Muitas pessoas mandam mensagem também falando, né, que estão afastadas, mas que de alguma forma ali no meio dos meus stories, né, elas abrem os stories para ver ali o dia a dia do motorista, né, e no meio ali das corridas, uma pegadinha, aí toma ali um versículo, né, uma armadilha. É uma armadilha. Aí no meio ali do dia a dia das corridas, aí toma um versículo, toma um devocional, às vezes eu falo ali alguma coisa também, e a palavra de Deus ela não volta vazia, né, cara? Tá escrito lá em Isaías que a minha palavra nunca volta vazia. Então, assim, às vezes a gente acha que não está alcançando ninguém, né? Porque eu tenho pouquíssimos seguidores, né? Eu sou influencer de quase ninguém. Mas, embora a gente não acredite, né, que esteja alcançando as pessoas, elas estão vendo. E, de alguma forma, né, a palavra ali está entrando. E, em algum momento, ela vai lembrar, né, daquilo que você falou, de um conselho que você deu, ou de um simples versículo que você colocou ali. Então, sempre acho importante, né, a gente, não só na rede social, mas em todos os ambientes que a gente frequenta, em todas as áreas da nossa vida, a gente tentar dar um bom testemunho e estar sempre aproveitando, né, as oportunidades para falar da palavra de Deus. Né? Não importa se é só uma foto ali de um versículo, ou se é ensinando a Bíblia, ou se é ministrando, né, se for no altar, ou se for, né, fora do altar, ou fora da igreja. A gente tem que estar sempre, né, colocando para fora aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Né? E às vezes, se você pensar, né, se uma pessoa da tua rede social lá for alcançada pela palavra de Deus, já vale a pena. Já valeu a pena, cara. Já valeu a pena. Às vezes, por mais que você ainda tenha poucos seguidores, como você falou, que isso vai mudar, você vai ser um influencer aí amém. Das cabeças aí, mas se uma pessoa for alcançada lá pelo versículo que você coloca, por uma palavra, por um estudo que às vezes você compartilha também, ou por alguma mensagem que você fale dentro do carro, eu acho que já valeu a pena, né? Eu sei que a gente quer sempre falar para mais pessoas, né? Sim, quer sempre alcançar mais pessoas, mas se a gente alcançar uma, já é gratificante. Com certeza. Né, Lucas? O próprio Jesus, né? Ele pregava nas multidões, mas muitas vezes, quando a multidão queria começar a exaltar muito ele, assim como o rei dos judeus, né, que eles esperavam,
ele se afastava das multidões, né, e ele ia ter com a mulher samaritana, por exemplo, né, ali naquele poço para buscar água. Sim. Então ele pregava para as multidões, mas ele também se preocupava em pregar para uma mulher que estava sozinha, sofrendo. Então eu acho que a gente não tem que se importar tanto assim com a quantidade de pessoas, né? Verdade. Mas sim com a qualidade que é aquilo que a gente passa, nem que seja para uma pessoa. Se transformar, se abençoar, se mudar a vida de uma pessoa já valeu a pena já. Muito bom, Lucão, muito forte. E tem uma informação nova, né, na sua vida, recentemente. Chegou mais uma pessoa, né, na sua casa. Chegou o Luquinha. Tem mais um morador lá na tua casa, né? Tem. Queria que a gente falasse um pouco também, que é mais um testemunho, né, que você tem. É mais uma das histórias que Deus tem cumprido aí, as promessas dele na tua vida. E é também um assunto um pouco complexo para algumas pessoas, né? Vida sentimental. As pessoas, às vezes, têm vivido uma vida muito destruída, né, cara? Muito ruim nesse sentido, seja por escolhas erradas, seja por aproveitar algum momento ali de conhecer uma pessoa no momento que não era para conhecer. E você tem uma história bonita nesse sentido, né? Você conquistou sua família, Deus te deu sua família, e eu queria que você contasse também desde o início de como você conheceu sua esposa, Renata, como que foi esse processo de espera até que Deus te enviasse ela. Eu sei que também aconteceu esse processo pela parte dela, né? Ela também esperou, sim. Mas queria que você contasse aí também, porque assim como o teu testemunho da tua cura, há também pessoas, eu acredito, assistindo a gente que tem passado alguma dificuldade, às vezes, alguns questionamentos, alguns problemas em relação à vida sentimental, e ter uma pessoa aqui, né, conversando comigo agora, que realmente rompeu uma barreira e teve uma resposta de Deus e tomou a decisão certa de esperar e hoje tem vivido algo grandioso, né, na família, é muito interessante. E eu queria saber um pouco mais, queria que você contasse um pouquinho mais dessa história aí, da tua casa, de como que começou, desde bem do início lá atrás. Você falou uma expressão aí, né, que me chamou a atenção, que foi romper uma barreira. E realmente, essa área da minha vida era uma barreira que precisava ser rompida, né? Porque eu sempre tive uma dificuldade assim na minha vida sentimental, né? Sempre fiz muitas escolhas erradas. A minha mãe sempre falava que tinha o famoso dedo podre, né? Para escolher namorada. E eu sempre me magoei, sempre me frustrei, me decepcionei. E quando eu entrei aqui na igreja, né, você lembra, eu também me magoei ali no início, né, um relacionamento ali que eu comecei de forma imatura, apressada. Então, nem sempre eu acertei também, né? Muitas vezes eu errei nas minhas escolhas, nas minhas decisões. Até quando eu estava aqui na igreja, você foi um cara que me ajudou muito, me deu muito conselho, o nosso pastor também. Se não fossem vocês, né, talvez, né, hoje eu não estaria casado com ela, né, porque me ajudaram também a esperar, a obedecer, né, depois de várias frustrações assim seguidas, né. Mas a partir do momento em que eu entendi, né, que Deus ele tinha uma pessoa assim preparada para mim, né, mas antes ele precisava me amadurecer, né, me mudar, me transformar, porque eu nunca fui assim um cara no meio da rapaziada assim que saía com várias meninas e tal. Eu sempre gostei mais de namorar, ficar ali no cantinho, sempre fui namorador, né? E mais romântico assim, né? O último dos românticos. O último romântico. Então, eu sempre fui muito apegado assim, né, sentimentalmente, às pessoas. E eu precisei romper com isso, né? Aprender a confiar em Deus, aprender a colocar Ele em primeiro lugar, e não a minha vida sentimental, não os meus relacionamentos. Porque se eu escolhesse um relacionamento errado antes de estar totalmente maduro e preparado para uma outra pessoa,
Porque embora ele estivesse preparando uma pessoa para mim, ele também estava me preparando, né? Te preparando para alguma outra pessoa, né? Que a gente se encontraria depois. Então, durante esse tempo de espera, foi importante para que eu amadurecesse, para que primeiro eu me tornasse um homem de Deus, para depois eu ser um homem de família, assim, vamos dizer, né? Para depois eu poder ter um relacionamento. Eu aprender a ser feliz primeiro sozinho, né, com o meu Deus, para depois eu aprender a fazer uma outra pessoa feliz e não depender de outra pessoa sentimentalmente. Porque eu sempre fui assim, né? Dependia, né, sentimentalmente das pessoas com quem eu me relacionava. Então, quando eu entendi isso, que eu precisava amadurecer e esperar, nem sempre foi fácil, né? Muitas oportunidades erradas. É, fácil, né? É muito difícil, cara. É muito difícil. Eu tentei ali dar alguns pulos, fazer alguns test drives, dar um jeitinho, dar uma apressada assim na promessa, né? Fazer uma gambiarra. Mas eu vinha, conversava com o pastor, ele, calma, filho, espera. E ele sempre fala, eu vou fazer o seu casamento, né? Você vai casar com uma mulher de Deus. E eu, amém, pastor, amém. E aí eu ia, eu esperava, tomava uma ducha gelada, né? Um banho gelado, sossegava o meu facho e continuava esperando, obedecendo, caminhando, né? Até o momento em que eu conheci a Renata, né? Depois de alguns anos já esperando, né? Eu estou aqui na igreja tem uns 8 anos, mais ou menos, pouco mais de 8 anos. A gente fez agora, quarta-feira, 3 anos de casado, essa semana, né? Parabéns. No civil, foi dia 5 de fevereiro, e em março, em abril, a gente faz 3 anos no religioso, assim, né? Que foi o dia da festa. Então, foram aí uns 5 anos, né, esperando, sem fazer testes drives, embora o diabo colocasse, né, oportunidades e ideias. O veículo, né? Colocar muitas armadilhas, né? E aí, quando eu estava quase caindo, não, tem uma promessa de Deus para minha vida, né? Tem uma mulher de Deus que Ele tem preparado para mim. E aí eu continuei obedecendo, continuei esperando, até o momento em que eu comecei a conversar com a Renata, né? A gente já se conhecia, assim, de vista, assim, mais ou menos, da academia. Ela já foi aluna da minha tia, né? Que minha tia era personal. Então, a gente já se conhecia, já tinha, não sei se já tinha conversado. Eu lembro que quando eu fazia os doces, teve essa fase da minha vida também, né? De confeiteiro, que eu me aposentei precocemente. Eu lembro, você lá no Instagram tinha a foto de braço cruzado com aquele chapéu. Era Mr. Cakes. Mr. Cakes. E aí eu fazia os doces, fazia ovos de Páscoa. Eu lembro que ela já tinha comprado comigo, né? E só que ela não era crente, não era evangélica, né? Nessa época. E aí, depois de um tempo, eu vi que ela tinha se convertido e eu vi umas fotos dela se batizando, né? E isso já estava, né? Um tempão esperando. Né? Aí eu falei, vou mandar uma mensagem parabenizando, né? Aí mandei meus parabéns pela decisão e tal. Foi a melhor decisão da sua vida. Aí eu falei, agora chegou um momento, né? De eu me aproximar. Daí a gente começou a conversar, né? E conversamos durante muito tempo. Não começamos a namorar assim de uma hora para outra, né? Foram alguns meses só conversando. E até um dia que a gente marcou um encontro, né? A gente foi tomar um sorvete e ela fala que eu cheguei muito com o pé na porta, muito agressivo, né? E já comecei falando de casamento, que ela tinha que mudar de igreja, que ela é de outra igreja, né? Não assim desse jeito que eu tô falando, mas ela se assustou um pouco assim, porque eu já estava esperando muito tempo e eu estava decidido, né, cara? Eu não queria namorar para ficar de enrolação, porque crente ou namora para casar ou namora para pecar, né? E o tempo do namoro é para se conhecer, é para saber realmente se tem os mesmos propósitos, se vai caminhar ali na mesma direção, saber dos defeitos. O pastor sempre fala, né? Se você está num relacionamento, preste atenção de como que a pessoa trata os pais, de como que a pessoa é educada ou não, né? Porque se ela trata bem os pais, né? A própria família, ela vai tratar bem a família depois que vocês estiverem casados, né? Então, enfim, fui prestando atenção em todos esses detalhes, mas a gente acabou se afastando um pouco, né? Por causa desse meu jeito, né? Acho que eu fui muito para cima. Tá rindo ali. Assustei um pouco ela, né? E aí a gente ficou um tempo assim, sem conversar, e aí depois de alguns meses, eu acho, aí ela começou a responder meus stories de novo, né? Aí eu pensei, senti saudade.
Sabia que ia voltar. Aí a gente voltou a conversar, mas dessa vez, assim, mais decididos, assim, né? Não, quer conversar pra gente, né, se conhecer melhor, pra gente namorar? Então vamos. E aí a gente passou um tempo ali conversando, e depois a gente fez a corte, não fez, amor? Fizemos um mês, assim, o pessoal fala, né, que é uma corte, assim, que se fala, né, sem beijar na boca, sem namorar, sem nada. Mas se conhecendo, assim, melhor, né? E aí depois desse mês, assim, mais ou menos, a gente começou a namorar. E casaram, fizeram 3 anos de casado agora. Namoramos, noivamos, casamos. E o novo membro da família. E agora chegou o Mateus, nosso príncipe, nosso herdeiro, nosso primogênito, primeiro de muitos. Olha o sorriso. Eu sempre sonhei, né, cara, em casar, em ter uma família, em ser pai. Então eu tô vivendo assim, como o salmista diz, né, vivendo como quem sonha. Realizado, né? Realizado, porque eu começo a lembrar, né, como que eu entrei na igreja, porque às vezes a gente vai vivendo assim as coisas, Deus vai abençoando, e o tempo vai passando sem a gente perceber muito, né, as coisas que Deus fez. Mas se hoje eu parar para pensar, né, no primeiro dia que eu entrei aqui na igreja, como que eu era, quais eram as minhas prioridades, né, eu era solteiro e não tinha tanta perspectiva de vida, não sabia muito bem, né, qual era o meu propósito, o que eu ia fazer, cheio de decepções, cheio de, como é que se fala, de amarguras, assim, né, de coisas que me ligavam ao passado. E hoje eu vejo tantas coisas que Deus já fez, né, cara? Me curou, me prosperou, me deu uma mulher maravilhosa, hoje eu tenho um casamento, né, um filho. Caramba, eu, pai, para pensar assim, dá nem para acreditar, né? Caramba, eu sou pai, cara. Então, cara, Deus é maravilhoso, só tenho a agradecer, né? Louvar o nome dele, porque ele tem me dado coisas que eu nem mereço, cara. Nem mereço. Amém. A gente está se aproximando do final, aí eu creio que esse episódio, né, do nosso podcast aqui foi um episódio grandioso, marcante, boas histórias, né? Bom testemunho sendo contado. Acho que é para isso que a gente está aqui. E eu queria te agradecer. Também passou rápido, né? Rapidinho. Caramba, falei, será que vai ter assunto? Antes de começar, eu tava, não, poxa, 1 hora, muito tempo, passa rápido. Passa rápido. Poderia ter mais tempo, mas nós vamos ter outras oportunidades. Amém. Quero te agradecer por esse tempo aqui que você passou com a gente. Te agradecer pela tua história, né? Por você ter compartilhado ela com a gente. E foi um prazer ter você aqui. Amém? Sim. Foi um prazer para mim também, né? Algumas pessoas importantíssimas já passaram por esse podcast, né? Muitas histórias, muitos testemunhos. E cada um desses testemunhos, né? Não só meu, mas de cada uma das pessoas que tem passado por aqui, né? Para mostrar que Deus, ele transforma, né, a vida das pessoas, que ele muda, né? Tá escrito que ele tira o pobre do monturo e ele coloca assentado em meio aos príncipes, né? Então nós estamos aqui, né? Amém. Somos príncipes de Jesus e eu acredito que se ele tem feito, né, tantas coisas assim na nossa vida, ele pode e ele quer fazer na vida das pessoas aí que estão vendo também. Amém. Lucão, muito obrigado. Ó, você que assistiu aí, tá? Um grande abraço para você. Você é sempre bem-vindo aqui. Acompanha aí o nosso próximo episódio, que vai estar aí no nosso canal em breve, tá? Grande abraço. Deus é contigo. Tamo junto. Tamo junto. Deus abençoe. Comer juju bem agora. Lucão, moleza.